fase foi aquela que o Brasil... Olha, era uma Copa diferente, que não era uma Copa eliminatória, era uma Copa que na segunda fase você entrava em grupos, e o primeiro do grupo avançava, né? Então era Brasil, Argentina e Itália. O Brasil jogava com a Itália dependendo apenas de um empate. Entendeu? Se o Brasil empatasse com a Itália, ele avançaria. Porque era um formato diferente do que é jogado atualmente. Mas aquele time era demais, né? Sócrates... Era um dos melhores times que o Brasil já formou. Sócrates, Cerezo, Zico, enfim, o Éder. O Éder, né? Nossa, era um time assim... E o Tele Santana, né? Que era um técnico... Era um futebol que encantava pela magia que ele tinha. Né? Não, assim, e a primeira fase o Brasil jogou muito, jogou né? muito. Falcão jogou muito. Falcão jogou muito. Falcão foi um grande jogador. Você pega esse jogador, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Cerezo. São gênios, É que o Cerezo ainda o pessoal ainda pega no pé por causa daquela jogada. Isso, exatamente. Mas o Brasil esteve classificado várias vezes, porque ele empatou o jogo 2 vezes, né? Então, mas o Paulo Rossi, que não estava jogando bem. Mas o Brasil jogou com a Argentina primeiro, né? Jogou muito bem, ganhou muito bem. Ganhou bem. Ele ganhou. Uma grande exibição. E aí a Itália ia jogar com a Argentina e o Brasil jogou com a Itália. Isso, a Itália jogou com a Argentina, acho que foi empate, algo assim. Eu sei que o Brasil com a Itália dependia de um empate. Apenas um empate. Começa tomando um gol, né? Tomando um gol. Aí empata. Aí empata, toma outro gol. Empata novamente com um golaço do Falcão. Nossa, foram 2 gols maravilhosos. O primeiro do Brasil foi do Sócrates. Aquele de longe? Não. Foi um jogo que ele... Foi um gol que ele entrou pela direita, assim, e deu no contrapé do... Pensei que aquele golaço do Sócrates esse longe. Foi contra a Rússia. Exatamente. Que na falha, no jogo que o Valdir Pérez falhou. Entendeu? Então, mas o Brasil jogou muito. E você estava onde nesse jogo? Você estava no campo ou não? Eu estava no centro de imprensa de Madrid, justo com as malas prontas para embarcar para Barcelona, onde o Brasil continuaria caso passasse pela Itália. Bastava apenas um empate. E a Itália jogando muito mal. Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava na Itália. O Paulo Rossi não tinha jogado nada até então. Estava sendo criticado pra caramba. Muito criticado. Era um jogador que já chegou na Copa muito criticado, porque tinha participado de uma loteria da fabricação de resultados. É verdade. Então, ele era um cara que chegou moralmente abalado. E naquele jogo ele jogou tudo. Fez 3 gols. Fez 3 gols e depois passou a jogar muito bem na Copa inteira, entendeu? O pessoal até fala que esse jogo definiu o que seria o futebol do Brasil mais pra frente, né? Porque sem dúvida. Abandonou meio esse futebol bonito e que era considerado o futebol brasileiro. O Brasil passou a jogar mais por resultados. Mais pragmático. E isso pode ser muito bem explicado na conquista da Copa de 94, quando o Brasil ganhou, mas jogou muito feio. É claro que tinha ali o Romário, o Bebeto, eram grandes jogadores e tal, mas não era um futebol bonito, como o de 82. 82 foi uma das formas de atuar mais vistosas que o Brasil já apresentou em toda a sua história. E como que foi essa derrota do Brasil lá nesse centro? Então, eu lembro, olha, eu nunca mais vi nada semelhante. Porque é natural quando um país deixa a Copa que as pessoas que são daquele país, os jornalistas inclusive, fiquem abalados emocionalmente. Mas ali você saía na área comum e você via todos os jornalistas chorando e incrédulos. Não como só do isso Brasil. Pode acontecer? Não só do Brasil. Caramba. Eu lembro, e eles se aproximavam de nós, brasileiros, para nos consolar. Eles nos consolavam, entendeu? E não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido. Era como se a Copa não tivesse acabado naquele momento, porque a magia tinha terminado. Porque o futebol do Brasil era uma poesia aos olhos das pessoas. Então, mas Quem foi uma campeão poesia daquele? que não conseguiu o resultado. Quem foi a Itália. A Itália mesmo? Foi. Pô, depois disso ela mas subiu. Depois disso ela subiu. Naranjito, né? Que era o símbolo da... Isso, exatamente. Poxa. E aí você vai para Califórnia, estuda. Como é morar em Nova York? Para um cara Nova de York Piracicaba. é a capital do mundo, né? Você de Piracicaba e de repente tá em Nova York morando e trabalhando. Olha, eu lembro que na época eu ganhava $200 por matéria. Eu tinha uma verba de $2.000. $2.000 valia mais do que vale atualmente, né? Mas que eu tinha que preencher com matérias. E é claro que não é dinheiro para eu viver assim de uma forma muito confortável. Mas você que bancava, por exemplo, o aluguel das coisas? Eu que bancava. Deve ser caro lá, Era né? caro. Era caro, mas ao mesmo... Então, eu morava num lugar perto de Little Italy, um lugar até relativamente perigoso, mas eu podia pagar e, enfim, eu não estava preocupado com isso. Tudo era festa. Tudo é festa. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu lembro, a minha primeira matéria foi sobre a reforma da Estátua da Liberdade,
Aí depois eu fiz uma matéria sobre John Glenn, que estava lançando a sua candidatura à presidência da República. Eu lembro que se Glenn não conseguisse ser mais carismático... O astronauta? É, o astronauta. Ele era candidato e estava se candidatando à presidência. E eu lembro até do texto que eu fiz essa matéria, que o Paulo França elogiou muito. O texto era o seguinte: se Glenn não conseguir aumentar o seu carisma, sua candidatura irá para o espaço. Dessa vez, sem nenhum heroísmo. Ele falou, porra, genial, puta matéria e tal, não sei o quê. Nossa, eu passei. E aí eu ia mostrar toda vez com ele. Se eu precisasse carregar a bolsa dele, eu carregava, porque o cara era fantástico. Como o Hélio Costa também era, e o Lucas também eram pessoas fantásticas. O Regis Nestrovski, que era o coordenador. Enfim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né? E eu pude cobrir um pouco de tudo, enfim. Depois eu fui correspondente na Globo um outro momento em Londres. Em Londres também? Em Londres, eu fui correspondente a partir de 1993. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 anos e meio. E depois eu fui correspondente da Globo novamente em Nova York, já muito mais maduro e já como correspondente sênior com salário, porque eu lembro que quando eu fui correspondente da Globo em Londres, o meu trabalho começou a chamar muito atenção, eu recebi uma proposta irrecusável. O Ayrton Senna tinha morrido, uma das minhas atribuições, uma das minhas responsabilidades, tarefas, era de cobrir a Fórmula 1. Eu cobria tudo, né? Eu estreiei cobrindo a morte, o atentado contra o juiz Giovanni Falcone, em Palermo, na Itália. Entendeu? Mas eu cobria, mas eu tinha uma incumbência que eu tinha que cumprir, né? Que era cobrir a Fórmula 1. Eu cobria a Fórmula 1 e... Você acompanhava? Acompanhava todo o circo, todo o calendário da Fórmula 1. Tinha um relacionamento extraordinário com o Ayrton Senna, que já tinha começado em anos anteriores, quando eu cobria a Fórmula 1 pelo SBT. Essa é uma outra história. Ele é tudo que falam mesmo, de uma pessoa maravilhosa. Eu devo muito a Ayrton Senna, ele me abriu muitas portas. A determinação dele sempre foi muito inspiradora. A família dele é uma família extraordinária. E falar de Ayrton Senna é algo muito emotivo para mim, porque eu tive a incumbência de anunciar a morte dele, né? E foi um fim de semana muito difícil, aquele 1º de maio de 94. Muito estranho aquele dia. E até o primeiro capítulo do meu livro. Aliás, esse aqui é meu livro. Esse aqui é o primeiro... No Rastro da Notícia. No Rastro da Notícia, eu conto aqui bastidores de 10 grandes histórias. Olha que novinho. Quantos anos aqui? Essa daqui foi em 1996. Eu tinha 35 anos aqui. Cobri a ascensão do Talibã. Quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão, em 96. E foi um fato histórico determinante, porque a história da humanidade mudou a partir disso, né? Porque a partir disso você teve a Al-Qaeda, que foi abrigada pelo Talibã, você teve 11 de setembro, você teve um recrudescimento do terrorismo internacional, enfim. Então acabou sendo, no longínquo Afeganistão, uma história muito determinante. Eu fui o único jornalista da América Latina a cobrir isso daí. É um dos capítulos desse livro. Antes de falar sobre esse capítulo, me explica esse livro, que são 10, você falou que são 10 histórias, né? São bastidores. O difícil, Rogério, foi escolher que história eu iria contar, porque você imagina, tem 4 décadas dessa mortadela aqui, né? Então, o difícil não foi escolher, o difícil foi do que eu iria abrir mão, né? Entendi. Entendeu? O que não Mas eu procurei fazer uma coisa diversificada e entrei numa transe assim, de ficar totalmente afastado do mundo para fazer um livro denso, um livro que prendesse a atenção das pessoas. Então, eu conto aqui, essa foto aqui eu tirei do meu cinegrafista lá no Afeganistão, e ela simboliza para mim contra a opressão, contra as armas da opressão, a informação. Isso aqui era o meu cinegrafista com a câmera, e esse aqui é um Kalashnikov do Talibã. Entendeu? Que é um grupo radical, né, que agora retomou o poder. Eu acabei de voltar do Afeganistão, inclusive, depois de 20 anos. Mas, enfim, essa é uma das histórias. Depois eu conto o começo do Ayrton Senna, conto também a grande investigação sobre pedofilia na Igreja Católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez no Brasil. É a primeira vez que isso acontece. Isso até citado no... Isso que eu queria saber. Como que chega para você isso? Você tem um cheiro do que está acontecendo e vai atrás, se aprofunda? Rogério, não há um único dia onde eu não receba pelo menos 10 denúncias. Ah, é? Da mais
diversa assim, qualidade, algumas consistentes, outras não. Eu até me sinto frustrado porque eu não consigo contemplar toda essa demanda. Por que isso acontece? Porque no nosso país as pessoas não confiam totalmente nas nossas instituições, o que é muito triste. Claro que tem aí grandes promotores, tem grandes juízes, jornalista não é juiz, jornalista não é promotor. Mas é muito comum a população procurar um jornalista para resolver déficits de justiça. Nós somos um país profundamente injusto, principalmente se você sofre e padece da desigualdade social, desigualdade econômica, né? É uma história muito ampla essa. Mas eu sou muito procurado. Eu imagino. Então, não há um dia onde eu não recebo. Se eu abrir para você as minhas redes sociais e for aqui no Instagram, você vai ver a quantidade, mensagem. E eu fico triste por causa disso, porque eu não consigo atender a toda essa demanda. E como você entendeu? faz uma triagem? Eu fico orgulhoso porque as pessoas confiam em mim. A triagem é pelo grau da importância, mas também muitas vezes eu estou no meio de uma matéria, não consigo dar atenção, e aquela denúncia que está chegando, ela depende de uma ação rápida, e eu não consigo atender a isso. É difícil isso, porque você tem que abrir mão de muita coisa que é muito importante. Eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm em mim e muito frustrado por não conseguir atender a todos aqueles que me procuram. Esse da Igreja Católica, os casos chegou através de uma denúncia anônima de que havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. E me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, descobri que esse vídeo de fato existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte, no interior de Alagoas, numa relação sexual com um menor de idade. Com a investigação, nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida. E que havia também ali a confraria do silêncio, ou seja, a igreja local abafava o caso para que isso não fosse divulgado, porque havia muita gente envolvida. Essa que é a verdade. Então, a grande dificuldade nessa história foi de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado. E que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Ato homossexual consentido, onde não caberia nenhum tipo de reportagem, porque a gente não faz reportagem sobre vida pessoal das pessoas. Entendi. Isso se tornou vida pessoal de indivíduos. Isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou que havia toda uma estrutura destinada a abusar de menores, ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local, e isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja. A maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. O Papa Francisco tem uma preocupação. Ele mudou a história da igreja porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso, e ele, de fato, fez uma revolução nisso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição. E eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram 7 documentários onde a gente foi evoluindo. As vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário. A gente conseguiu registrar as várias ameaças, até uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra, a gente conseguia documentar toda essa estrutura que ameaçava as vítimas. As vítimas foram ameaçadas. Se elas contassem a história e eles ficaram sabendo que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente, entendeu? E ao longo de 7 grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma infinidade de vítimas, e o resultado final foi que 3 monsenhores, historicamente, foram pela primeira vez condenados. É a primeira vez que isso acontecia, a primeira vez que o Vaticano... A primeira vez que o Vaticano, já teve outros casos de punição, mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil. Essa foi um divisor de águas. Um divisor de águas, essa história, um meia-culpa feito pelo próprio Vaticano. Foi muito significativo. Inclusive, como ele é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo, inclusive, desse aí. E quanto tempo você ficou Chama-se Atrás do Atrás do altar. Do altar. E para você, como que é quando você
pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique a sua capacidade de apuração, mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria. Não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções. Mas já aconteceu de você desabar depois? Você desaba depois. Desaba depois. Dias depois, cai a ficha, e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda, às vezes, depressão, você chora, isso acontece. Mas não no exercício da função ali. Quando você está trabalhando, eu pelo menos sou assim, né? Falando com o assassino, falando com... Quando eu estou no meio da guerra, guerra. A gente já foi, por exemplo, sequestrado pelas Farc na Colômbia, pelo Talibã no Afeganistão. Essa última vez que eu estive agora, acabei de voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas ao mesmo tempo bem tratado durante 8 horas pelo Talibã. E em 96, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, uma vila persa. Sei. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram toda a menção, queriam... No meio do caminho, pegaram no meio do caminho. A gente fez todas as imagens, a vila persa sendo totalmente dizimada, e na saída a gente foi interceptado pelo Talibã, eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Era eu e o cinegrafista Sherman Costa. Vocês tinham um tradutor? A gente tinha um tradutor de pastum, eu sabia, mas o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês. Aí com o inglês eu pude me comunicar com eles e aí eu o convenci que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade, mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. É? Mas como que bate em você quando o cara fala a gente vai te executar? Porque olha, eles não falaram vamos executar, mas eles apontaram a arma pra gente. Algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa, que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em pastum, misturado com árabe, falei sarrafi brasileiro, rabara nasta, falei, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, Neymar na época não, né? Na época, mas eu sempre carreguei comigo, porque isso era 96, né? Então, Neymar ainda... 96, quem que era do Brasil famoso? Romário, pô. Romário? Careca. Isso, exatamente, Careca já tinha até... Era o Romário mesmo. Romário que tinha se consagrado... Romário e Bebeto, né? Que tinham se consagrado 2 anos antes na Copa do Mundo. Mas, enfim... Você carrega umas camisas do Brasil? Eu levo camisa do Brasil e sempre levei comigo também foto do Pelé comigo, entendeu? O Pelé, uma vez, quando eu era correspondente em Londres, ele foi me visitar, a gente jogou tênis, ele foi na minha casa, então eu tinha foto com a minha família, a gente passou assim uma tarde memorável e era uma foto muito íntima. E essa foto íntima me abriu muitas portas, fez com que muita situação de tensão fosse aliviada. Nossa. Entendeu? O Pelé, ele abre portas em todos os lugares. Até hoje, né? Até hoje. Você fala Pelé, é a magia. Eu sou muito grato a ele pelo privilégio de ter feito
grandes entrevistas com ele e por tudo aquilo que ele significa para nós brasileiros no exterior. A história dessa foto, essa é o mesmo período que você falou? Esse é o mesmo período de 96, quando o Talibã tomou o poder. E aí como que é? Inclusive essas fotos aqui foram usadas agora e eles têm muito orgulho dessa época, que foi quando eles tomaram o poder pela primeira vez. O Talibã foi formado em 94, 2 anos depois eles tomaram o poder. Então, essa data, esse tempo da primeira ascensão deles é um momento assim épico para eles. Eles têm muito orgulho disso. Quando você mostrava agora essas fotos serviam para abrir portas e serviram para consertar situações de muita tensão.